tema de hoje, um Deus de amor. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele assim: um Deus de amor, um Deus que nos ama de uma forma tão especial, né? Eu acredito muito, muito nisso. E Deus colocou nesses dias esse cuidado, esse amor tão precioso dele para com a minha vida, que eu fiquei tão constrangido com esse cuidado de Deus, com esse amor de Deus, que nasceu no meu coração esse desejo de ministrar essa palavra. E Deus então falou muito forte comigo, em cima de um texto, meditando nessa palavra. O Espírito Santo trouxe para mim duas lições muito importantes. Eu quero compartilhar com vocês isso. Baseado no texto de Isaías 64, verso 4. Essa palavra mexeu muito comigo. Eu creio que vai falar muito com você nessa manhã. Vai ser um divisor de águas para você. Você vai sair daqui com certeza crendo muito mais nessas verdades e compreendendo o amor de Deus. Isaías 64, verso 4 diz: nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Ai, meu Deus, que coisa linda. Meus queridos, uma das coisas mais impressionantes aqui nesse texto é que eu vejo, né, Isaías trazendo uma mensagem tão forte de segurança, dizendo assim: há um Deus poderoso. Não é um Deus qualquer, não é um Deus de qualquer forma, mas é um Deus verdadeiro, um Deus que vai além, que vai levar você a viver experiências extraordinárias, experiências incríveis do amor dele por você. Sabe, esse Deus, ele está aqui nessa manhã e ele quer falar conosco, ele quer ministrar no nosso coração. Mas eu acredito tanto nessas verdades, porque eu tenho experimentado muitas coisas dessa bondade. Eu creio que você também tem experimentado essa bondade de Deus. Desde que a gente amanheceu o dia, já tem um cuidado de Deus especial por nós, sim ou não? É verdade. E Ele tem um cuidado tão joia. E eu quero assim, nessa manhã, orar com você, agradecendo pelo esse cuidado do papai, pelo esse amor extraordinário dele por nós, por a forma que ele tem realmente se importado comigo e com você. Esse é o cuidado de Deus, pela tua saúde, pela tua casa, pela tua família, pelos teus negócios. Eu creio que esse é um Deus que zela de nós em todas as circunstâncias. Então feche os teus olhos, vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre nós nessa manhã. Pai, muito obrigado por esse texto da palavra. Eu creio que o Senhor vai extrair para nós aqui revelação de verdades, de um Deus que pode todas as coisas, um Deus que realiza sonhos, um Deus que traz à existência coisas que ainda não existem. Meu Deus, eu creio nas tuas promessas, eu estou te adorando nessa hora, levantando as minhas mãos em adoração ao Senhor, dizendo muito obrigado por esse dia, pela minha casa, pela minha família, pelas bênçãos que o Senhor tem depositado em confiança nas minhas mãos. Meu Deus, que eu possa ser um bom mordomo, conforme aprendemos nessa manhã aqui, que nós possamos, ó Pai, começarmos a pensar e entender a Tua vontade. Pai, que nessa manhã revela a nós o conhecimento da Tua palavra, traga entendimento e revelação no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu acredito muito nessas verdades. Apesar de tanta bondade e amor, eu quero assim, em nome de Jesus, ainda extrair, né, desse versículo, essas duas lições, que eu acredito que seja importante, para que a gente possa aplicar esse amor de Deus sobre nós.
Primeira lição que eu quero trazer com você nessa manhã aqui é entender que o tempo é de Deus. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: há um tempo específico que é de Deus para todas as coisas. Você já viveu momentos na sua vida que parece que Deus se cala? Eu não sei, eu já vivi muitos momentos assim na minha vida, que às vezes eu estou correndo, estou aflito, quero resolver a situação, e parece que Deus está dizendo assim: calma, o tempo é meu, é eu que cuido de todas as coisas. Esse é o tempo de Deus, esse é o tempo que nós chamamos de Kairos. Diga comigo assim: Kairos, tempo de Deus. O tempo do homem é o Eros, ok? É o tempo do homem. Então assim, o Kairos é o tempo de Deus, é o tempo em que você vai aguardar em Deus todas as coisas. Então, queridos, esse é o tempo mais importante para a nossa vida, para que nós possamos aprender a depender de Deus. Deus, quando Ele traz para nós esse tempo dEle, Ele está querendo nos ensinar a depender dEle. Imagina que se todas as nossas orações que nós viéssemos fazer, de repente eu orasse e assim já caísse pronto todas as coisas. Eu não estou falando que não tem orações que Deus responde assim, como a oração da Camila, né? Ela disse: Senhor, eu preciso, era uma necessidade e o tempo foi de Deus, amém? Deus quis dar ali, foi um presente, Deus quis mostrar a sua bondade. É assim que Deus age, mas em alguns momentos Deus às vezes pode se calar, para às vezes treinar e tratar a nossa ansiedade. Quantos estão entendendo isso? Eu quero que você entenda isso. Eu não sei como você vive, mas às vezes nós estamos enfrentando algum problema e de repente a gente quer que as coisas se realizem assim, ó. O problema acabe e a gente já saia vivendo totalmente diferente, resolvido em todas as coisas. Mas Deus, Ele, pelo grande amor que Ele tem por nós, Ele sempre cuida da nossa vida. Por quê? Porque às vezes, se todas as coisas funcionassem dessa forma, às vezes você não iria valorizar esse amor de Deus. Ou seja, há uma comunhão que Deus quer trazer no relacionamento. Ele quer intimidade para trazer relacionamento. Ou seja, Deus não quer você no automático de todas as coisas, onde você vai só realizando e as coisas vão acontecendo. Não, Ele quer gerar relacionamento. E aí Deus vai trabalhar. Sabe de uma coisa que eu quero que você entenda? Um dos segredos aqui é que Deus quer gerar comunhão conosco. Deus é um Deus de comunhão, é um Deus de relacionamento. Lembra lá no Jardim do Éden como Deus fazia? Deus fazia o seguinte: Ele vinha todos os dias, na viração do dia, para estar com o homem. E ali naquele momento de comunhão, Ele discipulava o Adão, Ele gerava fé no coração de Adão, Ele gerava ânimo no coração de Adão, Ele falava com Adão, e Ele gerava relacionamento, amizade. E imagina como Deus quer isso sobre a nossa vida. E eu creio muito nisso, eu acredito muito nessas verdades. Sabia que Deus pode, às vezes, parar algumas coisas na sua vida, para que Ele possa provocar uma forma de você estar em relacionamento com Ele, talvez gerando uma fé no seu coração, para que você se aproxime dEle, né? Eu já vivi muitas coisas assim, que eu vejo pessoas passando por uma situação, e é como se eu estivesse vendo Deus trazendo essa pessoa de volta para um relacionamento. Eu fico imaginando assim, parece que tem pessoas que vão viver de problemas para poder ter relacionamento com Deus, porque eles não conseguem ter aquele relacionamento diário,
de comunhão, e às vezes eles recebem algo de Deus, está tudo indo muito bem, aí eles vão se afastando de Deus, e é como se Deus falasse assim: eu vou parar aqui algo para que para que ele volte de novo a me buscar, porque parece-me que ele só me busca no momento que ele está precisando. Olha para o seu irmão assim: não deixa que isso aconteça na sua vida, porque senão você vai viver de problema. Você precisa ter essa comunhão verdadeira com Deus. Eu quero que você entenda isso. Eu acredito muito nessa verdade. A verdade é que quando nós estamos esperando, sabe, Deus, Ele está agindo. Às vezes nós ficamos aflitos por causa de uma situação, de uma guerra, de uma luta que vem. Não é verdade, gente? Nós somos humanos, e como pessoas humanas nós ficamos aflitos, às vezes ficamos preocupados, mas uma das coisas grandes de Deus é que muitas vezes Deus, Ele está fazendo você esperar, mas quando você está esperando, pode ter certeza de uma coisa: Deus está agindo, Ele não dorme. A Bíblia diz que Ele não dorme, Ele está sempre ativo, olhando tudo que existe e a existência do homem, e você é muito especial para Deus. Deus ama você, Ele sabe que isso é bom para o seu crescimento, por isso às vezes Ele para você, Ele consegue te colocar num momento muito especial, para que você valorize. Tem coisas que nós precisamos às vezes passar para valorizar Deus. Eu não estou falando que Deus é aquele Deus castigador, que está com a chicote na mão para te prender, dizer que você... Não, Deus, eu estou dizendo que Deus é um Deus bondoso, e que a bondade dEle às vezes quer nos tratar, nos treinar, e nós precisamos aprender isso. Sabe de uma coisa? Existem algumas áreas da nossa vida que nós precisamos de tempo. Sabe para quê? Para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa ser treinado. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos de tempo para ser treinado. Eu já passei por muitas experiências na minha vida, de que às vezes eu queria avançar, e Deus me parou, porque Ele queria me treinar. Depois é que eu fui entender isso. Agora, olha só, esse texto que eu quero dar para você como documento espiritual, para você sair daqui nessa manhã, entendendo essa primeira lição da sua vida, que você precisa, de fato, de verdade, entrar no tempo de Deus. Salmo 40, verso 1, diz assim: esperei com paciência pela ajuda de Deus. Ele está dizendo o quê? Esperei com paciência pela ajuda de Deus. O Senhor, Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Eu não sei se você consegue entender isso. A ideia que vem na nossa cabeça é que tem que ser do meu jeito. Ou seja, eu vou ficar na fila, né? Paciência, na nossa cabeça é isso. Tem que ser do meu jeito, então eu vou ficar na fila esperando, né? Até que as coisas aconteçam. Não é isso que a palavra quer falar aqui. Eu quero que você entenda isso. O texto aqui está falando de outra coisa. Ele está dizendo assim, que a palavra paciência, para que você entenda, tem o sentido de constância, de insistência, onde você está aguardando, esperando, nesse sentido aqui. A palavra paciência, ela está levando você a acreditar que existe algo que virá para você, e que você precisa entregar diante de Deus, precisa ter paciência para estar aguardando, porque Deus está trabalhando e fazendo o que precisa ser feito, para que você possa alcançar aquilo que Ele tem para você. Sabe, é algo que você talvez possa estar esperando, mas você está colocando agora paciência, aí você entrega para Deus e você confia.
Eu acredito muito nisso. Às vezes você está aqui hoje com um conflito na sua casa, e você gostaria muito que talvez o seu esposo tivesse aqui, a sua esposa tivesse aqui hoje, nesse culto na manhã, para vocês adorarem o Senhor juntos. E aí você agora está com paciência, esperei com paciência no Senhor, sabe? E aqui nesse momento, Ele está dizendo assim, há uma esperança. Eu quero que você fique com uma expectativa, criando resistência. A paciência aqui é resistência, é posicionamento, é de alguém que confia de verdade, que Deus vai realizar algo. E porque você está nessa posição, a bondade de Deus, olha para mim e deixa isso encher teu coração, a bondade de Deus virá sobre você e vai realizar aquilo que você deseja, sabe? Porque Ele é bom, Ele é bom. Um Deus que você serve, Ele é um Deus zeloso. É algo que com certeza talvez você possa estar esperando, e aí você coloca paciência e você entrega em confiança, e eu tenho certeza que você vai receber aquilo que você está aguardando. Quantos entenderam essa verdade? Isso muda a nossa história, sabe, querido? Eu não sei se você entende como eu estou tentando falar para você a importância de dar valor a isso, porque é como se Deus estivesse amadurecendo a gente. Alguém maduro sabe esperar. Uma criança, você já viu uma criança, quando ela quer uma coisa, passa vergonha nos pais, no supermercado? Não é verdade? E não adianta achar que é a boa criação. Não, a boa criação e tal, não. A criança ela é desesperada. Ela avança sinal, ela quer pegar, ela quer alcançar, ela quer ter rápido, ela nem se importa com o tempo, porque ela quer alcançar aquilo que ela deseja. Quantos estão entendendo isso? Mas Deus está dizendo assim, olha, eu quero que vocês amadureçam, eu quero que vocês passem pela prova do tempo. Lembram de Abraão? Olha só o que Deus está falando aqui comigo, com você. Lembram de Abraão, como foi com ele? O Abraão, ele tinha uma promessa. Quantos lembram da promessa de Abraão? Abraão é o seguinte, você vai ter filho, vai gerar uma multidão através desse filho, mas demorou-se o tempo, sabia? Foi muito tempo para que a promessa se cumprisse. Aí ele estava ali talvez impaciente, aguardando aquilo que Deus tinha prometido. Ele foi no tempo dele e conseguiu dar um jeitinho lá, lembram lá? Desse jeitinho nasceu um homem chamado Ismael, que até hoje é o conflito que existe, das brigas que a gente vê na história, né? De dois povos, duas gerações que foram totalmente contra um outro, e até hoje eles brigam entre si. Meu Deus, por causa de uma falta de aguardo, paciência. Parou de aguardar em Deus e quis resolver e dar um jeito no homem. Sabe que muitas vezes nós estamos fazendo isso como Abraão fez, dando aquele jeitinho brasileiro, né? Deixa eu dar uma ajudinha para Deus aqui, porque às vezes o problema é esse, às vezes nós não aguardamos Deus. Então, querido, Deus prometeu um filho a Abraão, ele passou anos, não veio o filho, ele vai com a Sara resolve fazer, dar o seu jeito, e aí vieram as consequências, porque nasceram duas nações que brigaram, e agora essa nação está brigando até hoje. Agora, um detalhe muito importante aqui, se você entender, entre o nascimento de Ismael e o nascimento de Isaque, demorou-se 14
14 anos. Uau! Meu Deus, é como se Deus estivesse falando assim: olha, Abraão, já que tu pisou na bola, eu vou te treinar para que tu possas parar de ser criança e agora eu quero amadurecer você. Vai-se mais 14 anos em aguardo para nascer aquilo que era a promessa de Deus. Eu pergunto para você, você toparia esperar? Porque às vezes nós olhamos assim, olha a distância da bênção, que talvez estava ali na porta. Da mesma forma, querido, você vai ver um homem chamado Moisés. Lembram lá da história? O Moisés estava lá. Tinha uma promessa que ele era o libertador. Existiria o tempo de Deus estabelecido ali. Iria acontecer no tempo de Deus, mas numa briga ali, o Moisés se antecipou no tempo, fez do jeito que ele achava que poderia fazer, e por causa disso Deus levou ele para o deserto, e ele passou 40 anos ali sendo amadurecido. Diga para o seu irmão assim: cuidado com os 14 anos, com os 40 anos. Então olhe hoje e veja um Deus que traz solução. Imagina, ele atrasou 40 anos daquilo que Deus tinha talvez estabelecido para ele. Diga para o seu irmão que está do seu lado assim: o tempo é de Deus, não é o seu tempo. É por isso, amados, que nós precisamos sintonizar a nossa vida com o tempo dele, de Deus. Eu me lembrei aqui da minha época. Eu sei que não é bem a época de alguns aqui, mas tem alguns aqui que é da minha época, da época do rádio de pilha. Vocês estão rindo, né? Mas o Carlinho é da minha época, sabe? A gente tinha que pegar o bichinho, botava pilha, já era um problema, né? Aí tinha que sintonizar o bichinho. E a faixa era... E quando a gente queria assistir um jogo, né, de Copa do Mundo, né, que naquela época não tinha a TV conforme a gente queria, vocês já estão, pelos cabelos brancos, você já sabe a minha idade, né? Então, ficava a faixa, a gente ficava correndo e tinha que botar o rádio na faixa. É como se fosse o tempo específico de Deus, é quando você coloca na faixa. Diga para o seu irmão assim: coloca na faixa, que vai dar certo, você vai ouvir com clareza aquilo que Deus quer falar. Sabe, eu fiquei tão feliz de ouvir testemunhos ontem, do treinamento aqui, porque falou-se de pessoas que estão ouvindo a voz de Deus, Espírito Santo falando, né? Eu ouvi com tanta alegria as pessoas ouvir Deus falar assim: quem é que está atrás de você? Ele parou para ouvir, deu tempo. Ah, é fulano de tal. Meu Deus, alguém disse assim: rapaz, estão usando agora até esse espírito de adivinhação. Não é isso. Esse é o espírito de revelação. Ele está conosco, só precisamos ouvir a voz de Deus. Por que às vezes Deus fala com a gente alguns segredos? Às vezes nós estamos assim, né, com alguma situação, aí o Espírito Santo fala assim: liga para fulano, fala com ele, ministra na vida dele. Tantas coisas maravilhosas assim, sim ou não, queridos? Deus sempre está conosco, amém? Segunda lição, e bem rápida, para a gente entender: as soluções de Deus são melhores que a nossa. Olha para o seu irmão e diz assim: a solução para todas as coisas. O que eu quero te falar é que às vezes nós queremos ditar para Deus o que Ele tem que fazer.
Sabia que às vezes a gente quer fazer isso? Já viram aquelas orações onde você quer falar, Deus, o senhor tem que fazer isso. É como se você estivesse empurrando Deus na parede, dizendo, olha, o senhor tem que fazer isso. E a pergunta é que às vezes nós não paramos para ouvir. A pergunta que eu faço para você agora é assim: por que a gente não para ouvir? Por que a gente não para ouvir o que Deus tem para falar conosco? Eu até aqui tenho entendido assim, na palavra, no ensino que Jesus traz é assim. Ele diz assim, na oração: seja feito a tua vontade. Porque às vezes nós queremos a nossa. Senhor, mas o Senhor tem que fazer é desse jeito. Eu não estou falando que você não tenha fé para determinar, para liberar a palavra profética. Eu ensino muito a verbalização. Eu falo que a língua tem poder de vida e de morte, e que você tem que utilizar bem essa língua para falar aquilo que vai trazer vida. Mas nós precisamos estar alinhado com aquilo que é a vontade de Deus, porque é isso que Deus quer que nós vivamos. Ele está sempre dizendo assim: seja feito a tua vontade, não a sua vontade, não a nossa vontade, a vontade soberana de Deus para todas as coisas. Quantos estão entendendo isso? Porque às vezes nós queremos a nossa. Então, uma das coisas maravilhosas que Deus tem nos ensinado é a misericórdia e a graça, porque é a forma dele vir ao nosso favor, porque nós não merecemos. Muitas vezes nós queremos coisas de Deus, mas nós não merecemos isso, e aí Deus entra com a graça e a misericórdia. Uma das coisas gostosas é justamente entender isso, coisas que eu não mereço e Ele me dá. Eu não sei se já aconteceu isso com você, sabe, tem coisas que eu não mereço, porque a nossa mente humana, ela não é capaz de entender e imaginar essas coisas. É por isso que às vezes nós estamos sempre voltando o nosso coração, a nossa mente, para esse entendimento, como se alguma coisa estivesse muito escura, e nós estamos indo só tentando palpar. E Deus está dizendo assim: eu quero revelar para vocês, eu quero mostrar aquilo que eu tenho guardado para a vida de vocês. São coisas maravilhosas e grandes. Eu quero que você entenda isso. Eu quero falar algo para vocês que muda toda a história. Imagina, quando Lázaro morreu, a Marta ficou muito apavorada, ao ponto dela chegar para Jesus e dizer assim: se o Senhor tivesse aqui, não tinha acontecido. Ela ficou tão apavorada que ela não conseguiu ouvir o que Deus estava querendo falar, porque Deus já tinha ensinado, Jesus já tinha ensinado, ela sabia do ensino, mas ela não recebeu o conhecimento desse ensino, ao ponto dela tentar desafiar o próprio Senhor. E ali ele diz: tenha paciência, aguarde, porque você vai ver o que vai acontecer. E ele vai então para o túmulo. É tanto desesperador que alguém chega lá e diz assim: não abre, porque o negócio aí está perigoso, já cheira mal, já passou do tempo. Ei, acorda aqui, presta atenção numa coisa, deixa eu falar uma coisa para você, para que você entenda. Quem foi que disse que o jeito que às vezes você está realizando as coisas é aquilo que Deus quer? Muitas vezes nós estamos tentando empurrar de qualquer jeito. Deus está dizendo assim: eu quero tomar frente nisso. Nós precisamos entender essa verdade, e isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Você vai sair daqui entendendo isso, e mesmo que cheire mal, qualquer situação que porventura já está
assim, difícil, você já pode ter pensado assim, parece que não vai dar certo isso. Deus está dizendo assim, eu posso mudar essa situação, eu posso resolver isso para você, eu só preciso tomar frente dessa situação, eu tenho uma direção diferente para você, e você pode sim receber isso de Deus. E se você crer, foi isso que Deus falou para Marta. Eu não falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Olha para o seu irmão e diga para ele, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Tem jeito, fala para o seu irmão assim, tem jeito, amém? Então tenha paciência, aguarde em Deus, comece a acreditar em mudanças. Olha para o seu irmão e diz assim, acredite em mudanças, tem solução melhor para você, Deus tem uma solução, amém, queridos? Nós precisamos acreditar nisso. Olha, a palavra de Gálatas 6:9 diz assim, não cansemos de fazer o bem, pois se nós desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos, se nós não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos uma grande colheita. Olha, a Bíblia está dizendo assim, se você não desanimar, se você persistir, se você continuar no caminho, você vai alcançar vitória. Ei, não desanime, você precisa continuar orando, creia, sabe? Talvez você que é pai, que está precisando ver o seu filho cumprindo propósitos, ore. Você que quer o seu esposo, a sua esposa, a sua família, vivendo propósitos, creia, ore, não desista, não desanime, não deixe que o desânimo entre dentro do seu coração, não desista jamais, persevere, seja insistente, creia, porque vai fazer a diferença. Olha, o que está escrito em Hebreus capítulo 10, 23, diz assim, guardemos firmemente a esperança da fé que professamos. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Ele é bom. Ele é bom. Você pode falar isso comigo? Ele é bom. Sabe o que nós aprendemos hoje, queridos, é para dizer algo muito forte. Ele responde à oração e Ele constrói caminhos para a nossa vida. Aquele momento que Ele não, às vezes, está ouvindo você, olha, você pensa que é assim, mas Ele está ouvindo. Às vezes Deus calou naquele momento, mas sabe para quê? Para que Ele pudesse te ensinar. No momento em que você acha que Ele está demorando, não pense isso mais, porque Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Tem que confiar, tem que colocar esperança e crer nessa verdade, porque é assim que Deus faz. Olha o que está escrito em 1 Pedro 5,7, diz, entregue todas as suas preocupações a Deus. Olha só o que Deus está falando para mim e para você nessa manhã hoje. Entregue as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de você. Meu Deus, olha para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele assim, Ele cuida de mim. Eu não preciso ficar preocupado, ansioso, eu estou entregando hoje. Agora, querido, você quer entregar nessa manhã para Deus as tuas preocupações, as tuas lutas? Você consegue construir, sabe? Fique em pé comigo, por favor. Eu creio que essa palavra é um desafio para o nosso coração e uma decisão.